Paz do Senhor. Essa é mais uma semana que nós estamos aqui, agora iniciando mais um novo estudo. E esta semana eu quero que nós queremos meditar estudo intitulado Vasos de Barro. E guarda isso, Deus quer encher o seu vaso. E o seu vaso, que é você, só pode ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, te damos graças pelo tanto que o Senhor tem feito e tem nos abençoado. Pedimos, Senhor, que nos dê graça neste estudo, nos ensine, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vasos de barro. O nosso estudo, ele está, não baseado, mas eu coloquei aqui 2 versículos da palavra de Deus e que falam do vaso, para que nós possamos entrar no assunto. Jeremias 18:4, que diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E Jeremias 18, versos 5 e 6, diz: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Então, nós vamos falar sobre esse assunto, de vasos de barro. Vaso de barro, que era uma coisa tão comum em Israel no passado, e que a Bíblia usou tanto para falar conosco. A Bíblia usa muitas figuras para transmitir seus ensinamentos. A Bíblia usa água, usa fogo, e usa o vaso também, vaso de barro. Por quê? Porque o vaso de barro era uma coisa muito usada, todo mundo tinha em suas casas. Então era um excelente recurso didático. O vaso era usado pelas pessoas para colocar água, água de beber, água para ser utilizado no seu dia a dia. O vaso de barro era usado também para colocar o azeite, para colocar até mesmo documentos, guardar documentos. Então era muito comum nas casas, na época de Jesus e antes dele, desde os tempos antigos, a figura do vaso de barro nas casas. Então ficava muito fácil para as pessoas entenderem os ensinamentos. E não foi à toa, então, que Deus usou o vaso para ensinar. Isso facilitava a compreensão de muitas lições bíblicas, muitas coisas que a Bíblia ensinava, muitas coisas que Deus queria ensinar o povo para as pessoas. Na Bíblia, muitas vezes, o ser humano é comparado ao vaso, tendo em vista que os dois foram feitos de barro. Deus, quando criou o primeiro homem, Adão, ele o fez do pó da terra, ele fez Adão do barro e colocou nele o espírito de vida. Então somos feitos de barro, tu és pó, ao pó tornarás. Então, muitas vezes, na Bíblia, o homem, o ser humano, é comparado ao vaso. Porque o povo entendia, sabia o que era o vaso de barro. E o apóstolo Paulo, já agora no Novo Testamento, vai pegar essas referências ao vaso de barro lá do Antigo Testamento, e ele vai dizer: estes vasos somos nós, a quem também o Senhor chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, de acordo com este versículo de Romanos 9:24, todo ser humano
é comparado a um vaso de barro. E voltando lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 22, na primeira parte do versículo 28, né, Deus diz assim: será que este Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado, do qual ninguém se agrada? Ou seja, será que este Jeconias é uma pessoa chata, ou uma pessoa má, ou uma pessoa despreparada, né? E que, portanto, e por isso ele era maltratado e desprezado pelas outras pessoas? É a pergunta que Deus faz lá, né? Mas eu estou passando esse versículo aqui só para mostrar isso, né? Que as pessoas, muitas vezes na Bíblia, são comparadas a vasos de barro. Em outros locais, em outros lugares da Bíblia também, a própria nação de Israel é representada por vaso de barro. Em Jeremias 18:6, né, o Senhor diz: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O que o Senhor está dizendo? Está perguntando para o povo: será que eu não posso? Assim como vocês viram, né, esse oleiro trabalhar, fazer com barro, né, moldar o barro, amassar o barro, moldar o barro, fazer o vaso de acordo com a sua vontade, de acordo com o que ele imaginou, né? Será que eu também não posso fazer com vocês a mesma coisa? E Deus faz uma afirmação. Ele diz: como barro na mão do oleiro, que o oleiro tem a liberdade, né, de amassar até chegar no ponto da liga e depois formatar esse barro para que saia dali um vaso que vai servir as pessoas, que vai agradar as pessoas. Deus está falando: olha, como esse barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. E agora o apóstolo Paulo citou os vasos algumas vezes em suas epístolas. Para ele, para o apóstolo Paulo, todas as pessoas eram ou poderiam vir a ser vasos bons ou ruins. Você vai ler sobre isso em Romanos 9, 21. E dele mesmo, apóstolo Paulo, ele diz: eu sou um vaso escolhido pelo Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. E mais na frente, nas suas instruções que Paulo dava a Timóteo, nós vamos ler, né, o apóstolo Paulo dizendo: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Ou seja, o que ele está dizendo? Se alguém se purificar daquelas coisas erradas, né? Se alguém se purificar da vida diária, seria se alguém resistir ao pecado, se alguém buscar a Deus, se alguém enfim, se purificar dessas coisas erradas que ele tem feito, será um vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Você pode ler isso lá. Os vasos, eles eram muito importantes, porque eram usados, como eu já disse, para guardar desde líquidos até pergaminhos. No milagre da multiplicação do azeite da viúva, Eliseu pediu que se trouxessem muitas vasilhas vazias. Você vai ler sobre este milagre em 2 Reis, capítulo 4.
Se você desejar, se você quiser, para aqui, vai lá para conhecer a história. E segundo Reis 4, você nunca vai perder seu tempo, irmãos, estudando a palavra de Deus. Pelo contrário, você vai ganhar conhecimento do Senhor, ganhar conhecimento da palavra de Deus, vai ganhar discernimento espiritual, vai ter mais comunhão com o Senhor. Você nunca vai perder, né? Então, quando você vê uma coisa, um versículo, uma parte, um dizer desse aqui, né? No milagre da multiplicação do azeite da viúva, Eliseu pediu que se trouxessem muitas vazias. Tem várias perguntas a serem feitas nesse texto. Que milagre? Essa seria uma delas. Que milagre foi esse? Que eu não conheço, que eu não vi, que eu não li a respeito. Qual foi esse milagre, né? Da multiplicação do azeite da viúva? Que viúva? Que viúva seria esta? Né? Por que aconteceu esse milagre? Por que houve a multiplicação do azeite? Como se fez essa multiplicação do azeite? Eliseu pediu que se trouxessem muitas vasilhas vazias. Para quê? Então nós devemos, sabe, irmãos, parar. Chegou aqui, parou aqui, é por isso que eu coloco sempre a referência bíblica. Vai em 2 Reis, capítulo 4, leia a história toda, você vai entender o que eu estou dizendo. Leia a história toda, você vai saber quem é Eliseu. E de lá você pode ir para outros lugares também, para saber quem foi Eliseu, o que ele fez, né? Nós somos muitas histórias a respeito de Eliseu que são contadas na Bíblia. Histórias verídicas, verdadeiras, né? Fatos que aconteceram. Como que Eliseu se tornou um profeta de Deus? Todas essas questões podem ser respondidas a partir daqui. Ó. Se você pegar essa referência, for lá, conhecer essa história e se sentir curioso para saber mais sobre Eliseu. Né? Então, nós podemos sempre fazer isso. Aliás, geralmente eu parto disso, de uma palavra, eu parto de uma afirmação, uma pergunta, alguma coisa que me chama a atenção na Bíblia. E eu vou procurar saber o que é. Às vezes já conheço até as passagens citadas, mas não talvez com aquela profundidade, não talvez daquele jeito. Né? E quando você faz isso, você só tem a ganhar. Amém, irmãos? Então, se você chegou, tem outras passagens antes dessas aqui, que eu também deixei lá a referência bíblica. Vai lá, né? Essa referência bíblica aqui, em 2 Reis 4:3, né? Eliseu diz, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. E o azeite só parou de jorrar quando os vasos acabaram. E aí, então, nós podemos falar, por exemplo, da fé daquela senhora, da fé daquela mulher, né, daquela viúva, porque se Eliseu mandou que ela trouxesse vasilhas, né, que ela fosse buscar peça emprestadas, vasilhas aos seus vizinhos. Ela poderia ter ido no vizinho de um lado e no vizinho do outro lado. Talvez num deles eles poderiam falar, não, mas eu não tenho vasilhas, minhas vasilhas que eu tenho já estão ocupadas. E ela ficar só com as vasilhas dela ali, que eram poucas. Ou com mais alguma que ela conseguisse de uma outra pessoa. Mas aquela mulher, ela foi a todos os seus vizinhos, pediu vasilhas a todos eles e ajuntou uma porção daquelas vasilhas. E o azeite só parou quando aquelas vasilhas, ou seja, aqueles vasos, porque não eram vasilhas de alumínio como nós temos hoje, eram vasos de barro. Só quando todos eles ficaram cheios,
o azeite parou de jorrar da vasilha dela. Né? Isso é fé. Isso é exercitar a fé. É ter fé. Sabe, agir com fé. Aquela viúva foi testada na sua fé. E ela foi aprovada. Embora Deus pudesse agir, né, de várias maneiras, Deus poderia simplesmente fazer aparecer um monte de vasilha, ou uma vasilha enorme, cheia de azeite para aquela viúva. Talvez fosse resolver o problema dela daquele dia, né, multiplicando aquelas vasilhas dela, enchendo de azeite. Fosse resolver talvez o problema dela naquele dia, mais 1 ou 2 dias, depois ela iria voltar a ter o mesmo problema. Deus poderia fazer muitas coisas. Deus poderia fazer o que Ele quisesse, poderia fazer tudo. Mas Ele decidiu usar os vasos que estivessem disponíveis. A viúva exerceu a sua fé e foi à procura de vasos, de vasilhas. E todos aqueles vasos que estavam disponíveis foram trazidos e foram usados por Deus. E Deus encheu todos eles. Assim também é com a gente. Deus quer te usar. Deus quer te encher, sabe? Deus quer que você seja um vaso cheio. E esse vaso só pode ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos vasos de barro que carregam tesouro maravilhoso. Esse tesouro é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. Deus quer te usar, meu irmão, e Deus quer te encher. Assim, então, Ele deseja que nós estejamos à sua disposição para podermos ser usados por Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe neste primeiro estudo sobre vasos de barro. Hoje nós só falamos do que era o barro, por que Deus usava o barro, por que Deus usava a figura do barro, não é isso? Mas nós vamos prosseguir nesse estudo. E se o Senhor assim o permitir, nós vamos avançar bastante no próximo. Amém? Que Deus te abençoe.